Estamos dando início ao programa Transição. Este programa tem a finalidade de levar informação sobre a doutrina espírita para que você possa entender como funcionam os mecanismos das vidas que se interligam, que se interpenetram, que só a doutrina espírita revela de forma clara. O nosso entrevistado de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. É uma pessoa especial, carismática, é uma pessoa ativa no movimento espírita. Escreve para pelo menos 10 jornais, é um articulista da imprensa espírita, é um escritor, tem programas e palestras em várias partes do Brasil. O nosso convidado é o nosso querido Orson Peter Carrara, editor também de livros espíritas, que está hoje conversando conosco. Orson, é uma alegria tê-lo aqui no programa Transição. Igualmente, André, é uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui no programa Transição. Isso para mim é uma alegria enorme. É uma cumplicidade, mais do que uma entrevista, vai ser um agradável bate-papo. O Orson está abordando diversas temáticas espíritas nas palestras que tem feito. E uma das mais atuais é a respeito da relação entre saúde e doença, envolvendo a postura da alma neste processo. Orson, o que levou você a escolher essa temática? André e caros telespectadores, essa temática surgiu da conscientização gradativa do peso que as emoções, os pensamentos e os sentimentos exercem no equilíbrio da saúde. Porque muitas vezes a saúde é abalada pelas oscilações da temperatura, por vírus, bactérias, pela queda da resistência imunológica, mas a própria medicina já admite, já trabalha com esta questão, de que as emoções, os pensamentos negativos, a direção do pensamento influi diretamente no equilíbrio, na serenidade, na saúde física. E se nós analisarmos isso sob o ponto de vista dos ensinamentos espíritas, nós vamos ver a realidade desta informação. Então, pensamentos e sentimentos como inveja, ciúme, rancor, vingança, desânimo, tristeza, abatimento, fazem com que a resistência imunológica caia. E a pessoa se torna mais acessível de se contrair, de se infectar, de se tornar acessível às doenças. Então, esta perspicácia, esta ligação entre as emoções, os pensamentos e os sentimentos na qualidade de vida, na saúde, foi a motivação que nos levou a abordar essa temática, principalmente considerando o que o Espiritismo ensina como a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que nos faz perceber essa dinâmica. Não faz muito tempo, Orson, nós vimos na televisão, na grande imprensa e em programas de grande audiência, manchetes e matérias cujo título era os médicos chegaram à conclusão que perdoar faz bem para a saúde. Pois é, o nosso Mestre Jesus recomendou o perdão infinito, né? Que nós aprendêssemos a perdoar. Se você pegar, por exemplo, a questão da mágoa, quanta gente se sente magoada por pequenas coisas, atravessa a vida alimentando rancores diversos, mágoas, melindres, etc. E isto afeta diretamente a saúde, porque a mágoa, ela é um sentimento inútil, ela só serve para destruir a nossa serenidade, para abalar a nossa saúde. Então as pessoas ficam anos, décadas, guardando mágoas, ao ponto de não perceberem que se perdoassem, se seguissem a recomendação do mestre e da humanidade, aprendendo a relevar momentos infelizes de outras pessoas, porque vamos considerar, quem de nós não tem necessidade de tolerância e de compreensão mútua? Todos nós temos, todos nós cometemos equívocos, André. E quando nos perdemos em manter aquele equívoco nos caminhos do rancor, nós estamos destruindo a nossa resistência, estamos destruindo as nossas defesas imunológicas. Então, o perdão, ele tem um efeito terapêutico enorme, porque ele nos liberta deste peso da dor de cabeça, das dores musculares, da insônia e todos os demais componentes. Aliás, no livro Jesus no Teu Caminho, que você mesmo psicografou pelo Espírito Públio, há uma citação que me empolga a pensar nisso. Eu acho muito oportuno dizer isso aqui para os telespectadores, porque o nosso Públio diz lá que o perdão é o mais potente antibiótico que podemos usar. Ele não tem efeitos colaterais, não tem custo financeiro e só exige o sacrifício do orgulho, do egoísmo. Isso está lá no capítulo 15,
que se chama exatamente o perdão. Isso me chamou muita atenção nessa abordagem, porque nós vamos percebendo a importância de nos libertarmos das nossas mágoas. E não é só mágoa, né, André? Os nossos medos, os nossos condicionamentos, as nossas ansiedades, para irmos percebendo quanto faz bem viver a vida com alegria. Você está trazendo ao leitor e aos que te escutam informações também da área da medicina, e você não é médico. É verdade, eu não sou médico, não tenho formação, eu sou leigo para falar isso. Mas eu tenho muito cuidado, eu não avanço além do que eu consigo falar, né? Sim. Então a minha fala está estruturada apenas no que o Espiritismo ensina, no que a psicologia contribui, abordando exatamente essa questão de melhorarmos os nossos sentimentos. Porque muitas pessoas ficam doentes, abalam a sua saúde, ficam lá entregues ao desânimo, ao abatimento, às tristezas, quando poderiam elevar-se através de uma postura de alegria e uma postura de vencer essas dificuldades todas. Então a gente não entra exatamente no ponto de vista médico, que não me cabe. Eu sou leigo, não tenho autoridade para falar sobre isso, não tenho conhecimento da área médica. Mas isto não me impede de abordar do ponto de vista das emoções que podem ser aprimoradas, dos sentimentos que podem ser melhorados para que sejamos criaturas mais equilibradas, mais serenas. E também, André, esta abordagem surgiu depois da leitura, que vem a crescer muito, do livro Você Pode Curar Sua Vida, da americana Louise Hay. Este livro não é espírita, mas traz um depoimento dessa senhora que, em virtude de traumas sofridos na adolescência, desenvolveu vários tumores e curou-se de todos. E isso fez com que ela se tornasse uma celebridade nos Estados Unidos. Sei. Hoje seus livros são traduzidos para mais de 40 países, porque ela começou a trazer no livro, nas suas palestras, nos seus depoimentos, nos contatos com as pessoas que a buscavam, as suas ideias de fazer afirmações positivas. E se nós acrescermos a este conteúdo que Louise Hay traz no livro, o conhecimento espírita que nos dá a visão da lei de causa e efeito, da ação e reação, nós veremos a importância da sintonia com os ideais nobres da vida, que nos ajudam a equilibrar os sentimentos. Porque muitos de nós vamos nesse roldão do materialismo, nesse desejo de ter, e nos esquecemos de cuidar do essencial, que é a saúde da alma, através dos pensamentos bons, porque são os pensamentos que vão nos contaminando. Aliás, é oportuno dizer, né, André, que todas as doenças, na tese espírita, todas as doenças provêm da alma. Ou elas são de origem de expiação, ou provas, ou necessidade do espírito, ou resultantes da nossa teimosia aqui, resultantes da nossa indisciplina, ou do nosso comportamento, dos excessos, né? De todo gênero. Não só os excessos dos vícios tocáveis, mas também os excessos e os vícios mentais, sim, como disse no começo do programa, a inveja, exato, o ciúme, o rancor. Interessante notar, Orson, que agora a medicina está se debruçando sobre essa questão de uma forma mais séria, porque eles não sabem explicar como que pessoas que oram têm uma saúde e uma recuperação de determinadas enfermidades muito mais rápida do que pessoas que não têm nenhuma vinculação a forças superiores, não é verdade? Pois é, esse detalhe nós devemos encarar com muita alegria, com muito otimismo, porque realmente hoje nós vemos a ligação, a interação entre espiritualidade e medicina. Muitos médicos descobrindo essas verdades, inclusive muitos médicos espíritas apoiando e participando deste momento histórico na humanidade, né? Porque destaca a importância dos sentimentos e das emoções. Hoje já não se considera apenas a saúde, biologicamente falando, mas a saúde mental, a saúde consciencial, né? De agir com honestidade, com integridade, com ética, que influem diretamente na saúde. Como as pessoas fazem para mudarem os seus estados físicos, inclusive, nesse panorama da emoção? Pois é, isso leva à descoberta dos valores de si mesmo. Todos nós, seres humanos, temos valores imensos dentro de nós. E muitas vezes nos esquecemos que somos autênticas pérolas de Deus. Eu gosto muito dessa expressão figurativa, porque todos nós temos dentro de nós imensa capacidade de reação aos estados negativos que nós, pela invigilância, pelo descuido, nos deixamos levar. Então são sentimentos de rancor, sentimentos complexos de inferioridade, angústia, depressão, e todos nós podemos reagir disso. Todos nós podemos nos levantar
Aí seria, mas como fazer isso na prática, né, André? Esse é o detalhe, a pergunta que todo mundo se costuma fazer. Receita de bolo. Receita de bolo, como vencer esses estados angustiosos, esses estados difíceis que abalam a saúde e que nos desequilibram? Olha, André, penso eu, é uma opinião pessoal, que o segredo está em descobrir o próprio valor de viver. A vida é preciosa demais para ser desprezada. Por que nos permitimos tantos abatimentos, tantas tristezas, quando a vida diariamente é um cântico de alegria, mesmo diante das adversidades, né, André? Mesmo diante dos momentos de dificuldade, das adversidades, de todas as limitações que todos trazemos, só pelo fato de sermos filhos de Deus, já é um convite para nos levantarmos das nossas angústias. Nesse instante que estamos conversando aqui, quantas coisas boas não estão acontecendo? O telespectador que está em casa, nos vendo, nos ouvindo, ao seu lado está o seu familiar, está uma pessoa querida que está participando desse momento. Por que não olhar todas essas bênçãos que estão à nossa volta? Todos esses momentos riquíssimos de fraternidade que podemos construir. Então a receita, André, é exatamente focar com olhos de amor e principalmente com olhos de confiança em Deus. Porque somos filhos de Deus e Deus não abandona seus filhos. É preciso se levantar para esse aspecto. Eu me recordo, ouvindo a palavra do Orson, de um exemplo vivo. Nós conhecemos a sua vivência, a sua dor, no caso do Jerônimo Mendonça. Um hino à alegria, não né? E há uma passagem muito hilária do Jerônimo, que eu vou me permitir aqui rapidamente contar. Ele estava no cinema e ele tinha que andar em uma cama, porque ele não ficava de pé nem sentado. E vinha vindo uma moça assistindo o filme e ela ia ao banheiro e ela não viu a cama porque ela estava interessada no filme e não queria perder. Ela veio de costa, tropeçou na cama e caiu. E quando caiu ficou muito chateada, né? E começou, levantou-se, esse aleijado, onde eu vou tá esse aleijado, eu vou no jogo tal aleijado, eu vou no cinema tal aleijado, eu vou na praça tal aleijado. E falando para ele, que estava na cama, surpreso com o estado de irritação da moça. Mas ele era ele, né? O gigante deitado. Olhou para a moça e falou assim: poxa, minha filha, como você anda, hein? Exemplo de coragem de Ainda viver, fez uma piada com a sua própria dificuldade, ajudando a moça a se reequilibrar, não é verdade? O movimento espírita conhece bem a figura de Jerônimo Mendonça, muito bem lembrado aqui. Ele ficou paralisado numa cama por mais de 30 anos e mesmo assim fazia palestras, escreveu livros, fundou instituições. E o seu verbo era um verbo expressivo de alegria, apesar de todas as limitações físicas que detinha no seu corpo. Claro, porque o evangelho para ele era vivo, não é? E eu gostaria que você falasse da importância desse evangelho do Cristo na vida das pessoas para que isso possa acontecer. Pois é, André, eu começo citando uma referência que você fez, muito importante aqui no decorrer do nosso diálogo, que você citou a oração. A oração é uma fonte de energias, é uma fonte de ligação com o alto que nos abastece desta alegria de viver. Porque quando nos colocamos em prece, quando buscamos o Criador, quando buscamos a Jesus de Nazaré, quando buscamos aos Espíritos amigos benfeitores, nós estamos sintonizando pelo pensamento com essas forças que nos alimentam. Então, na superação das nossas dificuldades, no vencer dos obstáculos naturais que todos nós trazemos, a oração, ela é o manancial de força para nos alimentar. Porque o Evangelho vivo é exatamente essa postura de alguém que sabe estar amparado, que sabe ser alguém que pode ser um trabalhador do Cristo a partir da sua palavra de esperança. Eu sempre tenho dito, André, tenho solicitado, tenho referenciado nas palestras, para que nós, os cristãos, não só os espíritas, mas que nós, os cristãos, sejamos expressões de esperança por toda parte. Porque existe muita angústia no mundo, muita tristeza. Algo que me dói profundamente o coração, André, é quando se ouve falar de suicídio, de pessoas que se autodestroem, porque talvez lhe faltou alguém que lhe estendesse a mão. Então, é preciso que nós sejamos essa expressão de coragem. O Evangelho vivo é ser coragem. O Evangelho vivo é ser trabalho, é ser alegria, é transmitir esperança, é trabalhar no bem, é distribuir à sua volta todos esses recursos que estão à nossa disposição. Porque Jesus não está distante. Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Basta que sintonizemos com Ele e essa sintonia traz a força que precisamos. Você fica aí, o Orson aqui é uma cascata de luz, de ensinamento. Daqui a pouco ele está de volta. Para
Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? Tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não, porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixe ele vir. Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é Orson Peter Carrara. Orson, qual é essa importância do perdão dentro da mensagem do Cristo, que nós já comentamos um pouquinho, mas que eu gostaria que você aprofundasse, porque existem muitos jeitos de perdoar por aí, não é, Orson? Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não quero encontrar. Não vou no lugar que está aquela pessoa. Olha, eu perdoo, mas não esqueço. Ou muitas pessoas poderão dizer, eu perdoo, mas Deus vai fazer ele pagar, né? Quer dizer, isso não é um perdão autêntico, isso é um perdão que condiciona, é um perdão que exige algo em troca, então não é um perdão de desprendimento, não é um perdão autêntico. E na verdade, André, quem perdoa, liberta-se. Porque a criatura que não perdoa é como alguém que carregasse uma algema, uma corrente nos pés ou nas mãos, no pulso, acorrentado àquela lembrança desagradável. E toda vez que há uma referência, toda vez que há uma citação ao nome da pessoa, a um acontecimento que muitas vezes ocorreu há 50 anos, há 30 anos, aquilo volta tudo, né? A pessoa chora, enche o olho de água, lembra que foi traído pelo namorado há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Aquilo é o ressentimento, a pessoa sente de novo. E este ressentir afeta a saúde. Nós vamos encontrar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo uma citação muito interessante, em que no capítulo sobre o perdão, o Espírito, me foge o nome do Espírito agora, mas até o final da mensagem eu vou lembrar o nome do Espírito. Então, numa mensagem referente a Simeão, é o Espírito. Simeão, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma citação que ele fala, numa das mensagens selecionadas por Allan Kardec, então ele discorre sobre o perdão, e vai discorrendo sobre o perdão. No último parágrafo, que muitas vezes passa despercebido a todos nós, Simeão diz, se vós dizeis espíritas, sede-o, pois, esqueçai o mal que vos fazem, e não penseis em outra coisa, senão no bem que podeis fazer. Olha, quanta coisa não cabe nesse esquecer o mal que nos fazem, inclusive, naturalmente, o perdão das ofensas. E não penseis em outra coisa, senão no bem que podeis fazer. Nessa expressão, no bem que podeis fazer, também está incluído, naturalmente, o perdão. Porque manter a raiva, manter a vingança, o desejo de vingança, manter este rancor vivo dentro do coração, é como manter uma fábrica destrutiva dentro de nós. Porque, como disse o Shakespeare, a pessoa que não perdoa, que engole o rancor e a mágoa, é como alguém que tomasse veneno e espera que o outro morra. Então, o perdão é um peso sobre os ombros. E isso que nós estamos falando vale para todos nós, eu me incluo. Se qualquer um de nós tem algo contra alguém,
Se qualquer um de nós viveu motivos de mágoas, etc. Porque, olha, André, sentir mágoa é humano, sentir raiva é humano. O problema está em manter esta raiva, esta mágoa, por décadas. Alguns dias, algumas semanas, é aceitável. Ficar ruminando por um tempo. Depois passa, a gente começa a entender. Porque há um detalhe que vamos citar depois, interessante também. Mas a pessoa que perdoa, ela se liberta de tudo isso. E a pessoa que não perdoa, ela mantém dentro de si este veneno que a corrói. Porque podemos falar com a boca cheia, André, de 100% de pessoas que nós consideramos ofensores, de pessoas que nós consideramos que nos ofendem, que nos magoam, 99% fez sem querer. 1% talvez tenha feito de propósito. Por que fez sem querer? Porque todos nós temos reações que não são próprias. Nós ainda não conseguimos ter controle nos nossos ímpetos, nas nossas reações. Então damos respostas ríspidas, magoamos, gritamos, agredimos verbalmente. Mas daí 1 minuto, 3 minutos, já passou, a gente só esqueceu. E aquele que recebeu a suposta agressão, fica a vida inteira ruminando aquilo lá e sofrendo. É verdade. Se a pessoa fez sem querer, 99% dos casos podem ser enquadrados. Se ela fez sem querer, ela é digna da nossa compreensão, da nossa tolerância, do nosso perdão. Porque nós também fazemos coisas sem querer. E nós precisamos que os outros compreendam o nosso momento infeliz. Agora, 1% que fez de propósito, aquela pessoa que fica maquinando, você vai ver quando te pegar, você não sabe o que te espera, aquela pessoa que fica planejando a vingança, se ela fez de propósito, mais ainda, ela precisa de perdão, de tolerância, de compreensão. Imagine o fogo que não está dentro dela. Nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos adeptos do Cristo, que dizemos seguir aquele que é o modelo e guia da humanidade, a expressão máxima do amor na terra, temos o dever de perdoar. E quando perdoamos, nós estamos beneficiando a nossa saúde, porque é como se mandássemos uma mensagem saudável para toda a circulação, para os órgãos, para tudo que está à nossa disposição. Como você poderia aconselhar alguém que tem este problema, Que dessa está magnitude, a começar a tratá-lo de outro modo? Porque naturalmente que essa pessoa vai ter muita dificuldade de ir até o seu adversário e lhe dar um abraço, assim, do nada. Vai ter dificuldade. Não é? Você tem alguma recomendação que possa começar a ajudar a pessoa, mesmo distante, trabalhar essa questão do perdão e da saúde? A recomendação é aquela trazida pelo próprio Evangelho, né, André? Pela própria doutrina espírita. É começarmos a encontrar o lado positivo da pessoa que nós julgamos, que nos ofendeu, que nos magoou, e ao mesmo tempo começar a orar por aquela pessoa. Mas como é que... A pessoa vai dizer, mas como que eu vou fazer para orar? Eu detesto aquela pessoa me prejudicou, ela me maltratou, ela me deu enormes prejuízos. Mas comecemos. Comecemos a mentalizar a pessoa de maneira agradável, pensando nela, para que ela se sinta bem, para que ela se sinta serena. Nos primeiros dias vai ser um pouco difícil. A gente vai... Falta de prática. Falta de prática. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai descobrir que aquela pessoa que nós julgamos nos ofendeu, aquela pessoa que nós julgamos nos maltratou, tem valores extraordinários, como toda pessoa tem, como toda pessoa é capaz de trazer à tona a sua grandeza. Aí nós vamos começar a descobrir a forma de amar aquela pessoa. Então, 2 recursos básicos. Descobrir o lado positivo da pessoa e começar a orar, começar a trazer, como aquela conhecida história do sujeito que, numa cidade pequena, que ia em todo velório, sempre que morria alguém, ele falava no cemitério, no velório, na hora do sepultamento, e sempre destacava o lado positivo da pessoa. Então todo mundo gostava de ouvir ele, porque ele sempre citava o lado bom de cada pessoa. Mas tinha um sujeito na cidade que todo mundo detestava, era uma criatura insuportável, ninguém aguentava aquele sujeito, ninguém conseguia ficar ao lado dele, que era uma pessoa indesejável na localidade. E quando ele morreu, todo mundo falou, agora eu quero ver o que o cara vai dizer. Foi no velório só para ver o discurso do homem. A cidade inteira foi no sepultamento do sujeito, porque ele falava bem de todo mundo. Agora o que ele vai dizer daquela criatura que ninguém via o lado positivo? Cidade inteira presente no velório, e na hora do sepultamento ele falava, mas o nosso amigo, como ele assobiava bonito. Que assobio bonito ele tinha. Ele assobiava músicas com a sua facilidade de assobiar. Então é descobrir o valor que cada pessoa tem e ao mesmo tempo orar para aquela pessoa, para a reconciliação de ambos. E também pela superação interna de si mesmo, né?
pedir forças a Deus, porque quando temos sinceridade e rogamos com coragem, com sinceridade, com espontaneidade, os Espíritos trazem a força que precisamos. Gostaria agora, Orson, que você nos falasse, porque eu sei que toda essa sua experiência, toda essa sua pesquisa, todo esse seu empenho, ele acabou sendo transferido para um livro, não é? Para alguns dos livros que você já escreveu e para também este que está sendo lançado agora, que eu gostaria que você pudesse falar sobre ele. Pois é, o livro Reencarnação é fruto do nosso entusiasmo pela divulgação espírita, né? E o livro Reencarnação, ele trata desses aspectos, das bagagens reencarnatórias, porque existem algumas doenças que são bagagens de outras vidas. Algumas doenças nós desenvolvemos aqui, pela nossa indisciplina, pelo descuido com a saúde física e pelos vícios mentais já comentados. Mas algumas doenças estão no planejamento reencarnatório para atender às nossas necessidades de aprimoramento. Então a reencarnação também entra nesse processo todo. E o livro Reencarnação procura tratar desse princípio básico do Espiritismo tão abrangente, cujo critério extraordinário tem embutido a questão da justiça. Né? Todos nós, Deus não é parcial, Deus é imparcial. Somos nós que construímos aquilo que encontramos na nossa vida, né? Porque Deus não pune, nem tampouco premia. Nós encontramos apenas a consequência dos nossos atos. Agora, a palestra Por que Adoecemos também está virando livro, está no prelo. Na verdade não vai ser um livro, vai ser um livreto e deve sair no ano que vem, agora em 2010. E você tem feito essa palestra em vários lugares. Sim, ultimamente você tem passado, ela tem não é? sido a palestra que mais tem saído, porque a gente apresenta lá e o pessoal até solicita. E eu estou muito contente com a repercussão da palestra, porque até em mim mesmo descobri a utilidade, porque estou falando primeiro para mim, não para os outros, Claro. né? Os outros ouvirem é uma consequência, porque tenho aprendido muito com essa abordagem, que é preciso aprimorar os meus sentimentos, preciso aprimorar os meus pensamentos para que eu tenha mais saúde. E o desejo é que outras pessoas compartilhem desta experiência, que não é minha, é uma experiência da humanidade. A medicina, como você disse, já trabalha isso, e o Evangelho explica isso de maneira tão clara e tão lúcida, né? Nós estamos, então, nos aproximando do final do programa Transição, que nós queremos que você aprecie com o seu coração. E agora, deixamos a palavra para o Orson, nas considerações finais, nas suas despedidas, Orson. Nós queremos agradecer muito a oportunidade de estar contigo aqui, André, ao programa Transição, e queremos dizer aos nossos telespectadores que partilharam deste momento, para que vivamos com mais alegria, sejamos nós a expressão de esperança para aqueles que compartilham da nossa vida, sejamos nós aqueles que levam entusiasmo para a vida, sejamos nós aqueles que prosseguem trabalhando, porque Jesus espera pelas nossas mãos, pela nossa voz, pelo nosso tempo, pelas nossas habilidades, para que a vida flua com tranquilidade, com serenidade. Não percamos a oportunidade desta existência para realizar o bem que nos é possível. Somos capazes de superar adversidades, obstáculos, reergamo-nos com coragem para transmitirmos felicidade. Você que está em casa, que se enriqueceu hoje com a vivência que o Orson nos está passando, que você possa aproveitar, meditar sobre esses temas. O perdão, às vezes, está aí, olha, na sala do lado, aí no quarto, onde você está morando. Comece por aí, não é? Um dia você vai ser Jesus, mas para isso acontecer, nós temos que começar todo dia fazendo um pouquinho. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até o próximo programa Transição. Muita paz.